Oi, gente, Andrés aqui, mais uma gravação explicando pra vocês como que a gente faz alguns processos aqui, né, no, no ArcGIS, em questão de conversão e questão de apresentação de uns tópicos do projeto pra Camila, que é dentro agora, e eu preciso caminhar um pouco devagar com ela por conta de ela não estar familiarizada com essas questões. Caso vocês queiram revisar essa parte, não tem problema, mas eu vou fazer um apanhadinho de coisas que a gente já viu em outros momentos, tá bom? Então, o que a gente tem aqui para visualizar? Esse layer em rosa são os subbairros. E o que aconteceu aqui? O GT3 ele fez uma subdivisão de bairros que existem nos municípios que foram selecionados para a gente trabalhar. Esse GT, ele basicamente pegou os bairros que estão oficialmente delimitados e repartiu eles em várias partes em que eles acreditavam ser, porventura, um repartimento do bairro, talvez assim. E com isso, a gente tem subdivisões de bairros que denominamos de subbairros. O GT3 ele somente mapeia subbairros. Justamente por isso, o que sobra do mapeamento de GT3, hipoteticamente, são favelas, tudo bem? Então, esses vazios aqui que a gente encontra no mapa são justamente as partes que a gente quer procurar alguma coisa que defina pra gente o que é essa parte, tudo bem? Mas não somente isso, vale ressaltar aqui também que esses layers em verdes, eles também são favelas. E eu quero fazer uma pontuação importante aqui pra vocês, que nesse caso aqui a gente considera que as favelas podem vir por cima dos subbairros, então não precisem se preocupar com isso, com essa questão de sobreposição, porque eles podem estar sobrepostos aqui, tudo bem? Bom, depois que a gente visualiza todo esse apanhado dessa junção de subbairros mais favelas, a gente tem que no final temos uma resultante de buraquinhos que a gente faz a filtragem com pontos do disque denúncia e a partir desses pontos a gente consegue visualizar a nomenclatura dessa localidade. Mas também visualizando um amigo de longa data da gente, que é o Wikimap, a priori o que nós vamos fazer aqui? A gente vai fazer a conversão de todos esses layers aqui que tem no ArcGIS para KML e a gente vai justamente aplicar esses layers aqui no Google Earth, como a gente já viu anteriormente, juntamente com os pontos. E a partir disso a gente vai tentar ver se no Wikimap a gente consegue encontrar uma nomenclatura ou um aumentativo de favela, por exemplo, essa aqui. A gente consegue ver que esses pontos aqui estão mais concentrados em volta também. Então a gente também está procurando justamente esses pontos aqui que estão sobrando, tá bom? Pra gente visualizar, por exemplo, se for um aumento de uma comunidade que cresceu, mas posteriormente, né, numa data posterior à feição da base, né? Bom, agora, a partir do relembrar, né, e do saber como converter esses polígonos, atualmente a gente tem feito uma questão de conversão diferente, né? Porque o ArcGIS ele não tem sido mais ideal para a gente fazer esse tipo de conversão, porque ele não tem trabalhado muito bem, ele tem dado coordenadas erradas, localizações erradas para diversas coisas. Então, a gente está utilizando o Global Mapper, que é esse software aqui. A gente está utilizando ele para fazer essas determinadas conversões porque ele está funcionando melhor para isso. Todos esses arquivos já vão ter sido mandados para vocês depois, mas eu vou ensinar para vocês agora como que a gente faz a conversão de shape para KML no Global Mapper, tudo bem? A gente vai primeiro salvar todos esses shapes aqui, né? Aliás, eles já vão estar salvos porque eu vou mandar eles para vocês, esses aqui. Vou upar tudo junto. E aí a gente vai selecionar justamente o shapefile desses aqui. Aqui eu já fiz o Favelas Recorte Integração para testar para ver se o método estava certo. E agora eu vou fazer com outro. Vamos vir aqui em File, né? E Import Data Files. E agora a gente vai pegar o município integração, que é o nosso segundo, é o que a gente vai usar de base para delimitar a área. E a gente vai fazer a conversão dele. Clicamos aqui com o botão direito em cima dele e viemos aqui em Layer. E depois a gente vem em Export.
Porém, tem uma ressalva para fazer nisso aqui. A gente seleciona aqui, vai aparecer essas opções aqui de conversão, tá? Vai vir esse menu aqui e a gente já seleciona o KML e KMZ. Mas a gente tem que prestar muita atenção, porque tem duas opções iguais. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui. E é justamente essa segunda aqui que a gente vai utilizar. Por quê? Essa primeira aqui, ela upa o layer de um jeito estranho. A gente só utiliza essa segunda aqui, tudo bem? A gente vai clicar nessa segunda opção aqui. E aí vocês vão ter a confirmação de que tá certo quando aparecer esse menuzinho aqui mais elaborado. Porque a primeira, ela só aparece esse menu aqui, bem simples. Vou refazer aqui só pra mostrar pra vocês o que vocês verem o que está errado, tá bom? A primeira aparece somente esse menu aqui que está errado, tá bom? Tá errado, então não usem esse aqui, é o segundo, tá? Esse aqui, o segundo, tá? Esse menuzinho aqui. E lembrem de clicar nessa opção aqui, Feature Description. Ele vai vir com os atributos e os valores da tabela de atributos, então a gente não vai perder a informação quando a gente clica nessa opção aqui, mas essa aqui, ela perde informação, então cliquem nessa segunda opção aqui. E depois disso, dá um OK e escolha um nome, recomendo nomes iguais ao nome do layer do shapefile, tá bom? Nesse caso aqui vai ser município, integração 2 e no finalzinho underline KML pra gente conseguir separar e visualizar melhor, tá? Aí dá uma bisoiada aqui pra ver se ele já foi. Só esperando ele aqui aparecer, tá bom? Aqui ele já foi. Só dá 2 cliques e a gente consegue abrir ele perfeitamente no Google Earth. E agora, a gente consegue ver que ele tá aqui, mas ele tá em pequenas linhazinhas, tá bom? Ele tem formato de linha, mas isso não é problema. É só a gente vir aqui em propriedades. E a gente vai vir aqui no estilo cor e vamos colocar ele sólido, mas circunscrito, tá? E aí a gente vai selecionar a cor que a gente quer pra ele. Vou colocar esse vermelhão aqui. Podemos mexer na opacidade dele também, né? Deixar ele, por exemplo, 100% pra deixar mais marcado e tal. Pra ficar mais fácil, não acabar se perdendo nessas coisas. E aí a gente resolve aqui o nosso problema a princípio, tá bom? Vou mostrar também como a gente converte os outros polígonos, porque também são importantes, né? Não vamos deixar nada de fora desse sentido aqui. Agora é a vez dos pontos. Vamos importar os pontos agora. O primeiro vai ser o pontos localidades. Mesmo processo de antes, export. Aqui dessa vez a gente faz o pontos localidades, né? Aqui eu acho que já está pré-selecionado. Acho que já estava pré-selecionado. Só demos o OK aqui. Essa parte dos pontos é muito importante vocês prestarem atenção nesse Feature Description aqui, tá bom? Não deixem de prestar atenção nisso aqui. Vamos ver. Pontos lock. Integração 2. KML. Dá aquela olhadinha aqui até ele aparecer, né? Eu fiz o recorte já desses pontos pra vocês, porque eu não sei como é a situação do computador de cada um, né? E como esses pontos são muito pesados, então eu já recortei pra vocês, pra ficar mais fácil pra abrir, tá bom? Aqui ele já vem aqui, ó, bem bonitinho, tá bom? Aí, recomendo já pra Camila, isso aqui é uma dica, né? Coloque uma simbologia mais chamativa nesses pontos aqui, pra que fique mais fácil de enxergá-los, porque somente com a bolinha ali fica muito difícil de você ver o que é o que, tá bom? Aí você já coloca nesses pontos aqui mais chamativos, ok? Bom, vou converter só a outra parte dos pontos aqui no Global Mapper pra gente acabar esse pedaço, que são os pontos não lock. Esses pontos aqui têm a maior densidade de todos, eles são bem pesadinhos, então vamos mesma coisa, export. Por esses pontos aqui serem mais pesados, então é comum que a gente tenha esses probleminhas de demorar para carregar, demorar um pouco para converter, então
pode ser que demore um pouco, tá? Mas não se preocupem quanto a isso. Esses pontos demoram mesmo, eles são bem pesadinhos. Pronto, terminamos aqui essa parte, né? E aqui nós já temos todos os nossos pontinhos já bem claros aqui no mapa pra gente visualizar, né? Agora nós terminamos. Já foi feito o recorte, a gente consegue ver. Eu vou passar todos esses layers aqui para os meus lugares, para organizar eles e também. Opa, fiz merdinha aqui, gente. Perdão. Vou deixar isso aqui numa. Vou deixar só circunscrito pra gente ver aqui. Fica mais fácil e não atrapalhar muito a visualização do resto, porque a gente só precisa do município pra limitar a área que a gente tá trabalhando, tá bom? Não é nada demais não. O importante é isso aqui. E aí que entra a outra parte, que vocês também já estão mais familiarizados, menos a Camila, que é o Wikimap. O Wikimap, ele é uma base de dados em tempo real, que a gente trabalha com ela, e ele é uma base também colaborativa. E justamente por isso a gente consegue ver onde que está cada localidade dessa aqui, se teve uma colaboração de alguma pessoa que acrescentou algum polígono aqui. Eu vou upar isso também no Drive, tá bom? Aqui eu vou acrescentar o Wikimap. E aí a gente procura, a partir do Wikimap, as localidades que estão vazias. A gente vai visualizar aqui se tem algum polígono no Wikimap que mapeia essa região que está vazia, tá bom? Aqui a gente já conseguiu ver duas partes, tá? Mostrando aqui como é que funciona. Aqui a gente tem, nesse grande retângulo enorme aqui, a gente tem uma parte desse vazio aqui. E essa parte é o Jardim Canaã. E o que a gente faz agora nesse processo? A gente clica aqui com o botão direito, nesse layer aqui. Clicar aqui na bolinha também funciona, mas, né, tem o pontinho para atrapalhar. Então, eu prefiro já clicar com o botão direito aqui. Salvar em meus lugares, tá bom? Depois que a gente salva isso aqui em meus lugares, a gente vai pegar e vai colocar uma marquinha aqui nele, tá? Quando a gente coloca essa... Eita. Perdãozinho aqui. Eu, sem querer desenhei uma coisinha ali. Quando a gente coloca essa marquinha, a gente consegue ver que esse pontinho aqui que a gente viu antes, ele já fica marcado aqui com esse alfinete aqui, né? Esse alfinete virtual, né? Vou passar isso aqui para os lugares temporários de novo, porque senão a gente vai acabar perdendo uma informação aqui importante. E aí que com isso a gente consegue ver umas coisas. Quando a gente desativa o Wikimap, esse layer aqui que a gente já salvou anteriormente, ele fica salvo, tá vendo? E aí que a gente consegue ver o que a gente marcou e o que a gente não marcou. Porque ativando o Wikimap novamente, a gente tem esse layer aqui, que foi o que faltou, né? Jardim Primavera. A gente vai, salva ele em meus lugares também de novo. A gente vai, pega, coloca o nosso alfinetinho. Cuidado para não cometer o mesmo equívoco que eu, que fiz um desenho ali todo, né? Aí a gente já desativa o Wikimap e pronto. A gente consegue ver essas duas áreas aqui já mapeadas, tá? A gente consegue já preencher esse vazio aqui. Olha só que interessante, né? Vamos dar outro exemplo aqui nessa área aqui também. Essa área aqui, aparentemente, ela não tem muita coisa, tá? A gente consegue ver que ela não tem muita coisa oficializada, né? Ela tem uns estabelecimentos aqui, mas ela tá meio que mapeando coisas que não são importantes pra gente. É aí que entra a importância dos pontos. A gente clica aqui e a gente tem uma questão dos pontos, né? A gente consegue ver. Aqui a gente vê uma nomenclatura para isso, né? Conjunto Residencial Redenção.
em Nova Iguaçu. Vamos conferir os outros pontos também pra gente conseguir ver, né? Zumbi dos Palmares. Aqui tem uma localidade aqui, ó, Zumbi dos Palmares. Mas é bom a gente conferir todos os pontos pra ver se a gente consegue ver se isso é realmente a comunidade Zumbi dos Palmares ou se é um conjunto. É bom a gente conferir todos, tá bom? Aqui vamos conferir aqui as denúncias, né? Aqui já tem outra do conjunto residencial Redenção. Aparentemente parecem ser duas localidades diferentes, né? Parece que aqui tem duas divisões. Aqui parece que nesse pedaço aqui, isso aqui é um conjunto residencial. Parece, né? Faz lembrar isso. Mas é bom a gente conferir um por um. Aqui já tem um pontinho aqui apontando que é o conjunto residencial Redenção. Aqui, ó, já tem outro. Conjunto residencial Redenção. E aqui também conjunto residencial Redenção. Esse aqui já tá falando que é bairro Grão-Pará, Jardim Nova Era. Mas é bom a gente averiguar os arredores também, porque pode ser que nos arredores tenha alguma nomenclatura que classifique isso. Né? Aqui não, só tá sem falar o nome, tá bom? Então, acredito que essa localidade aqui deve se chamar Conjunto Residencial Redenção. Aqui tem outro ponto aqui falando que é o Conjunto Residencial Redenção. O que a gente vai fazer agora então? A gente vai pegar e a gente vai vir aqui em meus lugares, vamos adicionar um polígono, tá? Vamos já colocar um nome nele, aqui em cima. E aqui mesmo nessa tela, a gente já tem a opção de desenhar esse polígono, tá? Vamos tentar ser o mais fiel possível com o polígono. Eu acredito que deve abranger esse pedaço aqui tudo. Então a gente vai vir aqui, ó, desde o início, nesse quadradinho aqui. E vamos desenhando aqui aos poucos, né? Ele funciona basicamente com esse método aqui de desenho, né? Você vai clicando e ele vai desenhando. Aí aqui, ó, quero mudar de linha. Já vou pra cá, ó. Aqui. Vou vir aqui até a beiradinha desse layer aqui. Já damos continuidade. Quando vocês fazem esse desenho aqui, não se preocupem se vocês por um acaso ultrapassar essa linha aqui e invadir outro layer, porque eu conserto isso depois na topologia, então não se preocupem. Óbvio que é muito legal que vocês não façam isso, mas se acontecer ali sem querer, não tem problema, tá? Vamos dar um ok, a gente já tem o nosso conjunto residencial Redenção aqui. E a gente já tem um polígono pré-criado, tá bom? Quando a gente termina de fazer tudo isso, né, essa procura, a gente faz o quê? Entregamos pra mim. Aí, quando vocês terminarem, deem um ok. Salvem isso também. Eu vou ensinar como se salva agora essas questões aqui. Bom, quando vocês terminarem o município de vocês, na hora de fazer isso aqui, vocês vão pegar aqui nos meus lugares. É importante que isso aqui esteja salvo em meus lugares. E também não esqueçam de passar esses layers aqui que vocês vão acrescentar mais posteriormente nos lugares temporários. Porque se vocês jogarem eles aqui para os meus lugares, eles provavelmente vão acabar sendo salvos juntos e isso vai me atrapalhar um pouco, tá? Então deixem eles aqui nos lugares temporários e os layers que vocês querem salvar nos meus lugares. Vamos clicar aqui com o botão direito, salvar lugar como. Eu vou salvar aqui numa pasta qualquer só pra demonstrar. E aí, vocês vão salvar com o município de vocês. Eu recomendo que coloque esse nome aqui. Por exemplo, Seropédica Integração 02, aliás, Integração 2 Vazios. Ok? Padronizem esse nome aqui de salvamento, né? Pra ficar mais fácil. Tá bom? E basicamente é isso, galera. Acho que o vídeo meio que acabou agora, porque a gente não tem mais o que explicar. Mas foi isso, então qualquer dúvida podem falar comigo, tá bom? Vou estar à disposição, tá? É isso, gente.